sim! Eu sou o professor Bairros e no tutorial de hoje nós vamos ver... Nesse tutorial eu vou continuar aplicando a teoria da rede com parâmetros H para analisar circuitos práticos. Hoje eu vou analisar o amplificador com coletor comum, aquele que você sempre teve dúvidas, pois agora com os parâmetros H tudo vai ficar bem claro. Vamos lá? A figura mostra o transistor na configuração coletor comum. Olhando assim, fica difícil identificar uma aplicação prática, mas essa é uma configuração muito usada nos amplificadores de potência. Ao lado, veja a configuração do parâmetro H completo. Mas você já sabe que podemos simplificar, então vamos fazer isso agora. Para simplificar, vamos partir dos parâmetros da rede H com emissor comum, onde é dado o HFE e o HIE. Então, o pulo do gato para a análise da configuração coletor comum é relacionar com os parâmetros do emissor comum. Vou começar pela impedância de entrada HIC. Essa é muito fácil, é exatamente igual ao HIE do emissor comum. Se não for dado, pode ser avaliado multiplicando a resistência da junção RE com o HFE do transistor. Sempre lembrando que a resistência da junção RE pode ser calculada pela equação da figura. 26 mV dividido pela corrente de emissor. O ganho de corrente reversa no coletor comum é bem diferente do ganho de corrente reversa do emissor comum, que é igual a zero. Aqui, o ganho de corrente reversa do coletor comum é igual a 1. Isso indica que a tensão entre o emissor e o coletor da saída tem grande influência na entrada. Você pode pensar que a tensão de emissor aplicada sobre a carga pode ser considerada uma realimentação, por isso ela influi tanto na entrada. O ganho de corrente direta, o HFC, é igual a menos HFE. Sim, a amplitude é a mesma do emissor comum, mas o sinal é o inverso. Muito interessante isso. A impedância de saída, aquele 1 sobre o HOC, é igualzinho à impedância de saída do emissor comum. É muito alta, da ordem de 50 kΩ. Assim, se a carga for menor do que 10 kΩ, poderá ser desprezado também. É isso que vai acontecer na maioria dos casos, exatamente como no emissor comum. Veja o modelo da rede H simplificado para o coletor comum. A impedância de entrada é igual a HIE, mas agora tem uma fonte de tensão no circuito de entrada igual à tensão de saída. A tensão entre o emissor e o coletor, como HRC é igual a 1, então só coloquei a fonte no modelo simplificado. Na saída, a fonte de corrente é igual a menos HFE. E a impedância de saída também pode ser desconsiderada. Viu? Mudou muito pouco em relação ao emissor comum. Agora vou mostrar um exemplo de circuitos com transistor na configuração emissor comum. Tenho certeza que você já viu esse amplificador antes. Esse é um exemplo baseado no livro Dispositivos e Circuitos Eletrônicos do Bogart. Note que a carga está ligada no emissor. Nessa configuração, a saída é o emissor. O coletor está ligado direto no mais VCC. Parece estranho, mas é assim mesmo. Esse é o circuito conhecido como seguidor de tensão, muito usado nos circuitos de saída dos amplificadores de potência. Agora você vai desvendar os detalhes. Nesse circuito, o ganho HFE do transistor é igual a 80 e a impedância de entrada, o HIE, é igual a 1400 Ω, um transistor similar ao usado no exemplo do emissor comum. A pergunta é, determine o ganho de tensão desse circuito. A forma de analisar é a mesma de antes, e será sempre assim quando usarmos os parâmetros H. É só substituir o transistor por seu modelo com parâmetro H na análise AC de pequenos sinais. A primeira coisa a fazer é redesenhar o circuito para análise AC de pequenos sinais. Nesse caso, os capacitores e as fontes de tensões são consideradas um curto-circuito. Tudo que está ligado nas fontes vão para o terra, e os capacitores somem num passe de mágica. Note que a carga está ligada no emissor. O coletor vai direto ao terra. Parece estranho, não é mesmo? Mas como a carga está sendo ligada no emissor, não precisa ligar nada no coletor. Nesse desenho eu já fiz o paralelo das resistências de entrada, R1 e R2, 60 kΩ, e o paralelo de R3 com a carga. Vou chamar de impedância de carga ZL, o valor 909 Ω. Vou escrever no diagrama 0,9 kΩ. Vou escrever tudo em kΩ. O próximo passo você já sabe. O próximo passo é desenhar o transistor usando o parâmetro H. Veja como fica. Note que o circuito ficou similar ao circuito do amplificador com emissor comum. Essa é a característica de usar a rede H. A análise segue um padrão, então facilita muito. Um detalhe que chama atenção é que o circuito ficou linear. Ficou mais familiar, você não acha? Agora vou determinar o ganho de tensão nesse circuito. Aqui vou usar o mesmo truque usado no exemplo passado. Vou fazer o sinal de entrada VI igual a 1
1 volt. Então, vou determinar a tensão de saída. O valor encontrado será igual ao valor do ganho. Truque útil esse. Tudo começa determinando a corrente de base. Nesse circuito, como no circuito passado, a resistência interna da fonte tem um valor tão pequeno que pode ser desconsiderada. Então, a tensão na entrada, VBC, é igual à tensão da fonte de entrada, 1 volt. Mas aqui tem uma complicação, tem uma fonte interna igual a VEC, com polaridade que se opõe à fonte do sinal. Então, a corrente será igual à tensão da fonte do sinal, menos a tensão da fonte interna, que é igual à tensão de saída VL. Isso porque o HRC é igual a 1. É igual à tensão da fonte VL, porque a tensão de saída está sendo medida em paralelo com a saída da rede H. O VEC, tudo isso dividido pelo HIE. Vou substituir os valores. A tensão da fonte de entrada é 1 volt e o HIE é igual a 1,4 kΩ. Vou escrever em kΩ, fica mais fácil. Tenho que deixar assim por enquanto porque eu não sei o valor da tensão de saída. Agora é só aplicar essa corrente de base no circuito de saída, determinando a corrente de emissor, que é a corrente sobre a carga. É essa corrente que vai gerar a tensão na carga. Note que nesse circuito a corrente da fonte, que é a corrente de emissor, passa direto na carga. Então, é só substituir a corrente de base calculada antes e multiplicar pelo HFE de 80. Mas cuidado com o sinal. O HFE tem um sinal negativo nesse modelo, lembra? Agora vamos para a saída determinar a tensão de saída VL, multiplicando a corrente de emissor pela impedância de saída VL. Mas cuidado, observe que a corrente de emissor está circulando do negativo para o positivo da tensão de saída. Então, é menos a corrente de emissor vezes a impedância de saída. Se esquecer esse detalhe, vai tudo para o brejo. Substituindo os valores, observe o sinal da corrente de emissor nessa equação. Aqui acontece a primeira simplificação. O menos da equação vezes o menos da corrente de emissor. Pronto, virou um mais na frente de tudo. Sumiu o menos. Simplifica muito, não é mesmo? Tudo multiplicado pela impedância de saída, ZL. Agora é só resolver essa equação. Primeiro vou calcular os valores numéricos. 80 vezes 0,9K dividido por 1,4K, isso dá 51,9. Passando para dentro dos parênteses, passando o VL para o outro lado da igualdade, somando, colocando o VL em evidência, passando o produto para o outro lado da igualdade, dividindo, calculando dá 0,981 volt. O ganho de tensão será igual a mais 0,981. Note que o sinal é mais. A tensão do sinal de entrada apareceu na saída sem a inversão. E o ganho é praticamente 1. Isso é, não teve ganho de tensão. A tensão que entrou saiu praticamente igualzinha. Por isso esse circuito é chamado de seguidor de tensão. Claro que você sempre ouviu falar isso. Agora você já sabe o porquê. Agora vou mostrar uma característica importante desse modelo, a impedância de entrada. Para calcular a impedância de entrada, Zin, é só fazer a tensão de entrada Vin dividido pela corrente de base. Agora é possível calcular o valor. Nós já conhecemos a tensão de saída e a tensão de entrada é igual a 1 volt. Substituindo os valores e calculando dá 74 kΩ, um valor bem alto. E essa é outra característica importante da configuração coletor comum. Tem alta impedância de entrada, bem maior do que a configuração emissor comum. Veja o resumo da configuração coletor comum. A impedância de entrada é muito alta, muito maior do que a impedância na configuração emissor comum. A equação da impedância de entrada é mostrada na figura. É igual ao parâmetro da impedância de entrada HIE, mas a impedância da carga refletida para a base. Isso é, multiplicada pelo HFE. Viu? A eletrônica se repete. O ganho de tensão é aproximadamente igual a 1. A equação é mostrada na figura. Nesse tutorial você viu como usar os parâmetros H na análise de circuitos AC para transistor na configuração coletor comum. No próximo tutorial encerramos essa série mostrando como usar essa filosofia na configuração base comum. E por favor, se você não é inscrito, se inscreva e marque o sininho para receber as notificações do canal. E não esqueça de deixar aquele like e compartilhar para dar uma força ao canal do Professor Bairros. E não tem site? Tem sim! É www.bairrospd.com. Lá você encontra o PDF e tutoriais sobre esse e outros assuntos da eletrônica. E fique atento ao canal do Professor Bairros para mais tutoriais sobre eletrônica. Até lá!